Pessoal, só para fazer um fechamento da aula, tá? Inclusive, rever alguns conceitos, passar algumas alternativas que não foram utilizadas é, na aula, tá? É o mesmo conceito da aula, mas de uma forma com que a gente pode ter uma alternativa para aquilo, ou uma outra forma de fazer aquilo, que eu escolhi uma forma, por exemplo, de posicionamento de elementos nos grids, expansão desses elementos no grids, tem outras formas, tá? E além de alguns outros conceitos aí que não foram passados durante a aula, que não se encaixaram, que eu resolvi passar para não criar uma demasiada complexidade durante o desenvolvimento do projeto, tá? Bom, vamos retomar aqui o nossa aula de grid aqui com os conceitos finais, fazendo o seguinte, tá? A primeira coisa que a gente vai ver é uma alternativa legal do Firefox, tá? De visualizar grids que não tem no Chrome, tá? Então, para isso, a gente começar com essa forma alternativa e desenvolvendo os outros conceitos, tá? Eu vou pegar o body mesmo, tá? Não preciso criar um main por enquanto. Vai no body mesmo, eu quero pegar o meu body e colocar um grid no body, tá? Então, eu vou colocar um display grid no body. Vou criar o template do body. Então, tem um grid row, template para rows, tá? Então, vou colocar pode ser 3 linhas, uma 200, outra 300, outra 200, tá? Só para ver o fundo dele, background color, vou colocar aqui um light gray aqui no fundo dele, e meu grid template columns, tá? Eu vou colocar 4 colunas, cada uma ocupando aí 25%. Bem, então, dessa forma, esse carinha aqui, para eu visualizar ele no browser, tá? Vou abrir meu Firefox. No caso aqui, pode clicar com o botão direito, abrir com, tá? Mas enfim, eu tenho minha página aberta, perceba que não tem conteúdo algum, mas tem grid ali, tá? Se a gente for no inspecionar elemento, tá? Perceba que aqui na área do layout, tá? Ele pegou aqui, tem uma área flexbox, quando ele detecta um flexbox aqui, que a gente vai ver na próxima aula, e o grid, ó, ele detectou que tem um grid aqui na minha página, tá? E aí, a hora que a gente clica no grid, tá? Teoricamente, ele vai dispor o nosso grid na tela. Fala, olha, mas não está aparecendo nada na tela. Ok, tá? Porque não tem nenhum conteúdo do grid, tá? Então, dado isso, tá? Eu vou pegar aquele nosso exemplo, dentro do body, eu vou criar alguns elementos aqui, tá? ID igual a div1, vou escrever div1 aqui dentro. Eu fiz 3, quantos elementos eu tenho? 3 por 4, 12, né? Que beleza, por que eu vou fazer tudo isso? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pô, sou programador, né? Podia ter feito um for para fazer isso daqui, né? Mas, enfim. Vamos atualizar esses carinhas aqui, tá? Grid template rows. Faltou um 200 px aqui, meu filho. Tá vendo que está estranho, tá? Então agora, pessoal, perceba o seguinte, aqui no Firefox, ó, ele está nomeando, ele está colocando o número em todas as linhas, vamos dizer, e perceba que começa em 1, tá? Então, por exemplo, ó, quando eu coloco de 1 a 3, certo? O range 3, se ele termina no 3, ó, ele vai pegar o 1, o 2 e vai até o 3, ou seja, vai parar exatamente na linha 3, pegando as duas primeiras linhas, tá? Então, é uma forma visual, vamos dizer assim, de ver como que o seu grid está disposto na tela, mesmo que você não tenha colocado nenhum conteúdo. Na verdade, deixa eu só fazer um pequeno teste aqui, que eu acho que meu
Era o meu 200, o PX que estava faltando, tá? Enfim, você já disponibiliza o grid na tela e já verifica aqui quanto que cada componente está, quanto que cada parte do grid está ocupando, inclusive os índices aqui do grid que você pode utilizar aí para te auxiliar na hora de posicionar esses caras na tela, tá? Aproveitando o gancho, né, perceba o seguinte, tá? Se você... Eu vou voltar esse cara aqui. Se eu não colocar a parte das linhas, tá? O que acontece se não prover o template das linhas só da columns? Tá? Vou atualizar aqui. Tá? Tem os divs bonitinhos separados, tem o grid template columns, tá? Mas não está acontecendo nada, tá? Não apareceu nenhum elemento na minha tela, tá? Mas se eu colocar, por exemplo, ó, grid template rows, tá? Vou colocar 100 px, tá? Ou seja, eu tenho uma única linha, tá? O que vai acontecer com esse cara? Perceba, ó, que ele fez o grid template row com uma única linha, tá? E depois, os outros elementos, ó, ele continuou posicionando no grid, inclusive com a entrada 1, entrada 2, entrada 3, entrada 4. E o tamanho desses caras aqui é o tamanho alto, né? Ou seja, ajustado ao elemento. Então, teoricamente, você consegue colocar mais elementos que você especificou no template do grid, tá? E esses elementos eles seguirão a distribuição das colunas, tá? Então, o tamanho que você deu para cada uma das colunas, né? Então, se na primeira aqui eu colocar um pouquinho maior, vou colocar 40 e aí eu vou descontar 5 aqui de cada uma. Tá? Então, a primeira ficou maior, as outras menores, né? E todo mundo que acabar na sequência parando na primeira coluna vai ter o seu tamanho maior também. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que faltou mostrar na aula. Tá? E a questão também do poder utilizar aqui o Firefox para fazer essa visualização. Tá? Outra coisa, tá? Aqui nesse exemplo, eu tinha 4 vezes 25%, tá? Supondo que eu queira fazer lá bootstrap, tá? Quero criar um grid com 12 posições, tá? É chato, né? Fica 12 posições. Se tiver 25 posições, 25 posições é chato ficar repetindo isso, tá? Então, para isso, existe um comando que chama repeat, tá? Eu posso chegar aqui e falar, repita para mim. Eu quero que você repita 4 vezes. Então, o primeiro argumento é o número de repetições que ele vai fazer e que valor eu quero que você repita. Então, agora eu vou colocar o valor. Então, se eu colocar aqui 25%, ele vai repetir 4 vezes 25%, tá? Se eu vier aqui, dar um F5, agora eu tenho minhas coluninhas aqui divididas em tamanhos iguais, tá? Se eu colocar 200 px, pode ser também, tá? Vai ficar bonitinha a tela, mas cada uma agora com 200 pixels de largura, tá? Isso vale para o columns ou vale para o rows, tá? Então a gente consegue fazer essa repetição de valores, ok? Bom, além disso, tá? Agora eu vou mudar um pouquinho meu exemplo para mostrar um outro conceito. Vai ser o seguinte, tá? Fazer um exemplo mais simples aqui. Vamos supor que aqui o meu body, né? Ele tenha o header, ou seja, cabeçalho. É aquele desenho bem clássico de página web. Cabeçalho embaixo, rodapé, menu lateral e o conteúdo à direita central, né? Então, em cima, cabeçalho, embaixo, rodapé, à esquerda, o menu, né? Normalmente um pouquinho menor, e à direita, o conteúdo da página, tá? O que eu quero fazer? Isso daí, só isso e somente isso, tá? Utilizando o Flexbox, tá? Então, nesse template simplérrimo, muito usual, já consegue fazer ele muito rápido com o Flexbox. Daí que eu vou mostrar algumas diquinhas e já outros conceitos para a gente utilizar no lugar daquilo que a gente aprendeu, tá? Então, vamos supor que eu tenho uma header, e eu vou chamar aqui de cabeçalho. Seguindo a sequência, né, vem um A-side, vem um menu, né? Então, A-side é o menu lateral, ou
os links laterais, né, que seria aquele menu lateral. Eu vou colocar aqui menu. Tá? Você pode colocar o nave também, né, de navegação, mas eu estou pensando naquele menuzinho lateral. Tá? Mas enfim, se colocar o nave também vai dar na mesma, supondo que você não tem um link de navegação em cima, você só tem o menu lateral. Tá? Depois vem o main. E por fim vem o footer. Tá? Então aqui colocar principal. Na verdade, não devia tentar fazendo dessa forma, né? Mas tinha que ter um parágrafozinho bonitinho e tal. Mas enfim, só para marcar aqui, a gente vai ter o rodapé. Rodapé. Ok, então se a gente... Vou voltar para o meu normal agora. A gente precisa dos grids neste momento. Tem aqui cabeçalho, menu principal, rodapé. Por que está um do lado do outro? Porque eu falei que o display era grid. Tá? E aí ele simplesmente... Vamos ver ele aqui como é que ele ficou. Ó. Ele simplesmente foi colocando um do lado do outro. Tá? Porque eu não especifiquei qual era o posicionamento deles, nem quantas linhas, nem quantas colunas eles iam ocupar. Então ele foi pegando mais ou menos um tamanho padrão aqui para cada um dos elementos, foi dispondo um do lado do outro, tá? Mas não é isso que eu quero, tá? Supor de maneira mais simples, tá? Eu queira dividir o meu grid, tá? Em duas colunas, né? Porque eu posiciono o aside, o menu lateral, numa coluna e o conteúdo na outra, tá? Para simplificar o processo, tá? E aí eu vou ter 3 linhas, né? Uma para o cabeçalho, outra que vai ficar o aside e o main, e outra que vai ficar o rodapé. Tá? Então, 2 linhas e 3 colunas. Ok? Então, vamos posicionar dessa forma aqui. Eu vou colocar aqui meu grid template columns, tá? O menu eu vou colocar aquela primeira coluninha, né, 150 pixels. E o conteúdo principal eu vou fazer ocupar o resto. Tá? Como que eu faço para calcular o resto? Então, eu posso pegar o calc, fazer 100% menos 150 px, que ele já vai me dar essa continha. Né? A gente já viu esse calc antes, creio eu. Se vocês não viram, o calc utilizado para fazer contas, tá? Envolvendo medidas, inclusive o 100%, se você está usando 100%, ele já pega o 100% do componente que ele está e subtrai outros valores que assim você desejar, tá? E no grid template rows, tá? Eu vou fazer uma linha de 50 px para o cabeçalho, tá? No meu corpo eu vou colocar aqui 200 px e no meu rodapé 50 px de novo, tá? Então, se a gente for ver agora a nossa distribuição na tela, né? Tá assim, ó, cabeçalho, menu, principal, rodapé. Não é isso que eu quero, mas enfim, né? Eu tenho uma coluninha menor, outra coluninha maior e 3 linhas, tá? Só que o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa fazer, ó, cabeçalho. Você vai ocupar essas 2 primeiras linhas aqui, tá? Porque se eu não falar nada, ele vai simplesmente colocando em sequência, né? Aí depois eu vou ter que posicionar o menu aqui, o principal aqui e o rodapé falar que ele vai ocupar essas 2 coluninhas de baixo aqui. Só para ficar mais bonitinho, a gente ter essa noção da divisão, né? Eu vou dar uma cor para cada um, então header. Vou colocar um background color light coral. O aside vai ter o background color light blue. O main, então background color light green e o footer vai ter um background color, vai ser light sky blue, só pra gente ver agora eles coloridinhos bonitinhos, tá? A gente tem essa distribuição na tela, beleza. Dado isso, eu vou falar o seguinte, falou, opa, meu header, né? A gente viu que a gente tem o grid row, né? E no grid row a gente colocava assim, ó, quero do 1 até se eu tenho 2 colunas, né? Eu quero pegar a primeira linha inteira, então eu falava, opa, desculpa, aqui não é grid row não, né? Que é grid
column. Tá? Falo, ó, eu quero que você comece na primeira coluna e vá até a terceira coluna, certo? Então a gente colocava do 1 barra 3, tá? Mas se você não quiser fazer essas continhas, né? Inclusive é muito comum você achar na internet o uso do operador span, tá? Que é falar, opa, expande aí para mim mais duas colunas. Se eu estou no grid row, ele vai expandir duas colunas, certo? Se eu estou no grid column, desculpa. Se eu estou no grid row, row de linha, eu coloco o span, ele expande duas linhas, ou quantas linhas eu colocar aqui no lugar do 2, tá? Então o span é para ele expandir. Então eu falo, ó, começa no 1 e na parte referente ao end, né, inclusive se tivesse assim, ó, grid column end, eu posso colocar aqui span 2 aqui. Tudo bem? Então essa parte aqui é a parte referente ao end, né? Então na parte referente ao end é onde você vai terminar. Falar daqui duas colunas ou daqui duas linhas se você tiver no grid row. Tudo bem? Então a gente pode utilizar o span aí, tá? Se eu não falar nada, ó, de maneira bem simples, ó, grid column, posicionei, ó, começa na primeira linha, primeira coluna. Como ele é o primeiro elemento a aparecer, ele automaticamente já fica na primeira row ali, na primeira linha, certo? Porque ele vai posicionando sequencialmente, tá? Então nesse caso aqui não precisa nem posicionar, nem falar para ele qual que é o row que ele vai começar, tá? Então meu código, meu CSS ficou mais simplesinho nesse caso aqui, tá? Então, ó. Opa, não salvei. Tinha dado um Ctrl S sem querer antes, ó. Então, cabeçalho, ó, e agora ele está ocupando, tá? A primeira linha, porque automaticamente ele parou na primeira linha, e duas colunas, tá? Perceba que agora, ó, o meu menu, ele já ficou, ele era o próximo elemento a aparecer, né? O aside, então ele já ocupou essa célula. O principal já ocupou a outra célula, eu só preciso acertar o rodapé agora, tá? No rodapé, o footer, né? A mesma coisa. Eu vou falar, ó, ele já está na linha correta, então a única coisa que eu vou falar, só para manter o padrão, colocar embaixo, falar, ó, você começa na primeira coluna, expande, vai ocupar duas colunas, tá? Então se a gente atualizar aqui, ó, eu já tenho um display aqui de tela, tá? Bastante parecido com sites tradicionais e se não tivesse nem as cores, né, com CSS praticamente mínimo, ok? Bom, o que mais que a gente deve se preocupar aqui ou pode fazer diferente do que a gente está fazendo, tá? Vamos supor que aqui no Grid Template Rows eu tenha colocado 100 px, tá? Ficou pequenininho aqui, ou melhor, só para exagerar, ter colocado 50 px, tá? E ele ficou desse tamanhozinho, encolhidinho. E aí eu vim aqui no meu menu, né? Falou, opa, vamos fazer esse menuzinho aqui, eu vou colocar um H2, menu, aí eu vou colocar uma UR, um order list, eu vou colocar um LI, né? Obviamente tinha que fazer na parte de navegação aí e tal, mas só para simplificar, vou colocar a opção 1, para facilitar meu Ctrl+C, Ctrl+V. Vou colocar a opção 2, opção 3, opção 4, opção 5. Espero que já dê para mostrar o meu ponto de vista. Tá? Olha só o que aconteceu, tá? Eu especifiquei e falei, opa, essa altura aqui tem tanto, tá? Mas o conteúdo desse tanto, tá? Ele excede a capacidade que eu especifiquei aqui na altura da minha linha, tá? E aí aconteceu o famoso overflow, tá? Tá saindo para cá, tal. Foi na parte do menu, né? Lembrando que a gente tem mecanismos aqui para tratar overflow, por exemplo, overflow hidden, falar, ó, se der overflow você oculta. No meio não, né, o cabeçudo. Eu tô no aside, descripts, a falha, tá? Oculta o negócio, mas enfim, né, o meu conteúdo aqui não está aparecendo na tela, né? Até porque eu mandei ele ocultar. Lembrando que overflow a gente tem algumas opções aqui, por exemplo, scroll, né? Colocar barrinha que não vai ficar legal aqui, né? Fica essa barrinha aqui, inclusive, ó,
o cara nem consegue ver nada, né? Enfim, vamos supor que eu não quero isso, falar, pô, eu errei na conta, né? O conteúdo que apareceu ali na tela, ele acabou ocupando mais do que eu tinha calculado ou pré-determinado para ele, tá? Então existe uma outra função que é bem legal para usar nesses casos, que é a função, a gente tem a função min-max, tá? Que a gente pode utilizar, que ela funciona da seguinte forma, tá? No min, no mapa, min-max, eu posso especificar um valor mínimo, falar, olha, no mínimo, tá? Essa minha área, onde vai ficar o menu, o rodapé, no mínimo, tá? Ela vai ter 300 px, tá? E no máximo, algum valor, tá? É comum no máximo a gente colocar alto, falar, ó, no máximo você vai se auto-ajustando em relação ao conteúdo, tá? Então, se o conteúdo ocupar 800 pixels, você ocupa 800 pixels. Se ocupar 500, você vai ocupar 500. Mas no mínimo, tá? Você vai ocupar 300. Tá? Para não ficar um negócio muito encolhidinho, muito pequenininho, tá? Então, a gente atualizar aqui. Agora eu tenho no mínimo, tá? O valor que eu especifiquei aqui, que é 300 pixels, tá? Faz sentido. Se multiplicar esse cara por 6, vai dar esse valor. Só que se eu for colocando mais opções, tá? Só por licença poética aqui, eu vou fazer isso, tá? Ó, ele foi expandindo o seu tamanho. Vou colocar mais um pouquinho. Conforme o conteúdo da linha foi crescendo, ele foi crescendo junto também. Tá? Então é interessante esse tipo de abordagem na hora da gente definir o tamanho, principalmente de coisas que vão no conteúdo principal aqui e tal. Cabeçalho e rodapé dificilmente muda, mas essa parte aqui pode mudar no seu site, tá? Caso o seu site apresente esse tipo de comportamento. No nosso exemplo, não apresentava, era tudo fixo, né? O tamanhozinho, mas pode acontecer isso, tá? Bom, por fim, pessoal, faltou também, ou que a gente não utilizou, porque não era o caso. Ah, não, faltou um detalhezinho aqui, desculpa, antes de chegar aqui. Do grid gap, tá? A hora que a gente colocou... Deixa eu colocar aqui... Vou colocar grid gap, vou colocar 10px. 10px. Vou atualizar isso daqui, né? A gente tinha feito aqui um gapzinho, né? Para separar os elementos na página. Como o nosso body ele era um pouquinho menor, né? A gente acabava não percebendo esse efeito. Eu fiz isso até aqui propositalmente, tá? Mas perceba que agora, a hora que eu coloquei o grid gap, tá? Apareceu uma barrinha de rolagem aqui, ó. Ele está indo um pouquinho, vamos dizer agora, além do limite da minha página, né? Mas eu teoricamente, né, eu tinha que ocupar 100% da minha página, porque aqui eu tenho 150 pixels, aqui eu tenho 100%, eu tirei os 150 pixels aqui, então deveria continuar com 100%. Só que agora ele pegou esse gapzinho do grid, esses 10px, e colocou na conta, tá? Ó, agora eu estou passando um pouquinho aqui dos limites da minha página aqui, porque esse espaçamentozinho do grip, ó, ele foi adicionado de maneira extra. Ó. Se eu tirar o grid gap, tá? Ó, tirei, perceba que agora tem até uma folguinha aqui do lado, né, do próprio padding da página, tá? Ou da margem do body, como preferir, e eu não tenho a barrinha de rolagem. A hora que eu coloquei aqui o gap, ó, o gap, desculpa, tá, aparece a barrinha de rolagem, já não tem mais nem a lateralzinha da página aqui aparecendo, tá ok? Então isso aconteceu porque ele pegou esse carinha aqui e meio que expandiu ele, né? Chegou a dar vamos dizer assim, deu um overflow na minha página, porque eu tinha esse cara aqui que teoricamente devia ocupar 100% da minha página, né? Minha área do body aqui, mas eu coloquei mais um conteúdinho ali com 10 pixels dentro dele. Então ele deu um overflowzinho, por isso que não está aparecendo a parte lateral, tá? E aí como que a gente resolve isso daqui? Bom, maneira mais simples e direta, eu desconto o gap também no cálculo, caso você queira, né? Então vem aqui, coloco F5, estamos
dentro da normalidade, tá? Ou também é comum se utilizar de uma medida, tá? Que chama FR, tá? Eu traduzo o FR de Free Space, tá? Mas se a gente colocar aqui, ó, um FR HTML, tá? Introduction to FR, enfim, é uma unidade do HTML, tá? Eu nunca vi o nome dela, para falar a verdade. Ela aparece, não, nunca vi. Usem TFR Unit. Eu chamo ela de free, tá? Mas enfim, vamos supor que, vou pegar um exemplo parecido só para a gente ver o uso do FR. Tá? Eu vou colocar um site com 4 colunas, tá? Então vou utilizar o repeat. Vou colocar assim 25%. Vai repetir 4 vezes, tá? E aqui eu mando expand 4. Aqui eu mando expand 4. E no menu mando começar no 2 e expand 3, tá? Então vamos voltar para o meu site, tenho aqui, tá? E perceba que novamente, a hora que eu coloquei 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 e etc, tá? Deu os 100%, tá? Mais o gapzinho, ó, ele tá novamente barrinha de rolagem aqui e tá passando um pouquinho para lá, tá? Só que no lugar do 25%, tá? Se eu utilizar um FR, tá? Eu vou atualizar. A gente tem quase o mesmo efeito, tá? Esse cara aqui ocupando 25%, esse cara aqui não 25%, mas ali próximo dos 25% da minha página, tá? Ou melhor, 1/4 do espaço disponível da minha página, e esse cara aqui ocupando 3/4 do espaço disponível no bar aqui. E não apareceu barrinha de rolagem, e ainda assim eu tenho aquela folga lateral aqui, tá? Por que o FR faz, tá? Que eu chamo de free space, vem de free, tá? Mas ele vai pegar todo o espaço livre disponível, então deu o gap, certo? O gap ele tá contando ali na largura, vamos dizer assim, do componente, tá? Eu vou descontar esse gap, o espaço livre que eu tiver, eu vou dividir em unidades fracionadas, tá? Pode ser de fraction também o FR, tá? Eu chamo de free, mas pode ser de fraction também, enfim. Ele vai fracionar o espaço disponível em quantas unidades você especificar aqui. Então, eu falo, ó, se eu tenho 4, eu fiz um conjuntinho aqui de 4 FR. Então, se eu fosse fazer na mão, seria isso, né? Um FR, um FR, um FR, um FR, tá? Então, quantos FR tem? Tem 4, tá? Desses 4, tá? Eu vou dar uma fração para a primeira coluna, uma fração para a segunda, uma para a terceira, uma para a quarta. Tá? Então, ele dividiu em espaços iguais. Se eu tiver assim, ó, um FR, 2 FR. Agora eu vou fazer porque vai zoar tudo o meu negócio aqui. Mas ele divide em 3, porque o somatório dos FR é 3, então ele vai pegar o espaço livre e dividir em 3, vai dar 1/3 dessa fração, tá? Porque é para a primeira coluna, e 2/3 dessa fração vai ser o tamanho da segunda coluna. Tá? Então, o FR, ele é utilizado aqui, deixa eu voltar ao que eu tinha, tá? Para lidar com esse tipo de situação, caso vocês queiram, tá? Na execução da abordagem eu tirei o plano de fundo, então a gente nem tinha percebido isso, já que o nosso body ele ocupava menos o tamanho total da página, né? Mas inclusive se a gente tivesse uma cor de... O nosso body não, acho que a parte principal, se eu não me engano, né? Eu tirei e aí eu implementei o gap. Se eu tivesse deixado a cor implementado o gap, você ia ver que as imagens iam estar passando um pouquinho da cor, vamos assim dizer, porque ela estava dando overflow no componente por conta do gap, tá? Então essa é mais uma coisa que a gente não viu, tá? E a outra coisa que a gente não viu também é que dentro
do grid, tá? Eu tenho, obviamente que eu posso utilizar, né? Por exemplo, eu quero centralizar o meu componente, tá? Então eu posso utilizar o text alignment, eu posso utilizar o vertical alignment para posicionar os elementos na horizontal, mas eu tenho alguns posicionamentos, vamos dizer assim, específicos do grid, tá? Então, tanto para posicionar na horizontal quanto na vertical, tá? Eu vou ter os mesmos comandos, tá? Ou melhor, desculpa, os mesmos atributos, tá? E para alinhar na horizontal, eu tenho o Justify Self. E para alinhar na vertical, eu tenho o Align Self, tá? Então, eu quero pegar lá dentro do grid e pegar aquele componente que foi disponibilizado dentro do grid e alinhá-lo verticalmente, tá? Então, para isso, a gente vai ter a propriedade Justify Self, tá? Por padrão, ela é stretch, tá? Ela pega o componente e estica o componente no grid, tá? Então, se a gente for reparar nos exemplos que a gente tem até agora, minha divisinha não tinha tamanho, não tinha altura, não tinha nada o meu cabeçalho que eu coloquei aqui. Opa, cadê? Tá aqui. Tá? Meu cabeçalho, meu header, não defini altura, não defini largura, não defini nada, tá? Mas o que aconteceu? Ó, ele automaticamente ocupou o espaço inteiro, preencheu o espaço inteiro, tá? Então, o stretch é a opção padrão, e é isso que a gente está utilizando até agora. Mas eu tenho outras opções, tá? Que é o start, ou seja, eu posiciono o elemento no começo, tá? Do grid, só no começo, a partir daí, quer ver? Ó? Se eu colocar aqui, ó, Justify Content, não, Justify Self, tá? Justify Self, eu tô ficando doido, tá? Confundindo com outros conceitos. Beleza, tá? Justify Self. Ó, ele pegou o elemento e alinhou para a esquerda, jogou tudo para a esquerda, tá? Perceba que aqui ele ainda ocupa todo o eixo, vamos dizer assim, do tamanho da minha linha, tá? Por causa de uma outra propriedade que a gente vai ver de alinhamento na vertical, tá? Então, ainda como eu não alterei o alinhamento na vertical, ele está ocupando, tá dando o stretch na vertical, tá? Mas agora que eu coloquei o Justify Self no start, ou seja, ele só vai ocupar o início do grid, tá? Da mesma forma que eu tenho o Justify Self Start, eu tenho o End, tá? O End, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai jogar lá pro final, tá? E eu tenho o Center. E vai parar aqui no meio, tá? Eu, particularmente, prefiro o padrão, não precisa nem colocar nada, e o Stretch, que ele já delonga ou alonga o componente ao longo do grid, tá? Bom, isso em termos de alinhamento horizontal, tá? A gente tem um alinhamento na vertical também. E aí, a gente vai ter o Align Self. Tá? Por padrão, ele é o Stretch. Tá? Por padrão é o Stretch. Também tem o Start, End e Center, tá? Bom, no Stretch, ó, se eu colocar... Deixa eu ver se eu salvei aqui. Opa. Coloquei o Stretch. Então, a gente vai perceber que o Stretch é padrão, ó, não alterou nada. Deixa eu fechar esse cara que eu estou confundindo meu Kyle com o Visual Studio. Se eu colocar Start, tá? Ele vai parar só no começo do alinhamento vertical, ou seja, vai parar em cima, tá? Se eu colocar o End, ele vai parar embaixo do meu alinhamento vertical. Se eu colocar o Center, ele vai parar no centro do meu alinhamento vertical, tudo bem? E aí, se a gente combinar os dois, ó, se eu colocar Start, ele vai para a esquerda, no topo vai ficar ali encolhidinho, porque agora eu não tenho stretch nem na horizontal, nem o stretch na horizontal, nem o stretch na vertical, tá ok? Bom, pessoal, então é isso de extra que eu queria passar para vocês,
tá? Deixei uma série de materiais complementares aqui na aula 6 para vocês verem também, muito interessante, alguns tutoriaizinhos bem interessantes aqui, inclusive do próprio developer da Mozilla, do W3 School, tá? O mais simples da Medium. Esse daqui é bem legalzinho, esse site aqui, o CSS Tricks, tá? Com um aconselho bastante vocês verem para vários conceitos. A gente vai ver o Flexbox na próxima aula. Tem coisas bem legais de Flexbox e outras coisas bastante interessantes também. Tá? E deixar um curso também, da mesma forma que eu tinha deixado do Bootstrap, um curso que eu achei interessante, gratuito, do YouTube, só sobre grid layout. Tá? Esse daqui é o link para o primeiro vídeo do curso. Tá? Beleza, pessoal? Então é isso e até mais.